Boa noite, meninas! Boa noite, boa terça-feira para vocês. Bom restinho de terça-feira, né? Eu tô muito feliz que eu tô esses dias todos com vocês. Ai, quando o carrinho fechar, eu vou ficar com uma saudade que vocês não têm noção. Muito obrigada pela presença. Vamos esperar o Instagram entregar um pouquinho. E enquanto isso a gente vai falando, né, como que eu descobri o poder da estimulação cognitiva. Gente, é um verdadeiro poder esse, sabia? Por que eu tô falando isso com vocês? Porque eu trabalhei com pacientes com Alzheimer, né, durante esses 5, 6 anos de trajetória do cuidar. A maior parte dos meus assistidos eram pacientes com Alzheimer. E aí eu achava que a estimulação era algo para pessoas já com cognitivo comprometido. E depois eu vim a descobrir que a estimulação é um verdadeiro poder para quem tem comprometimento e para quem não tem. E tem 1 ano exatamente, vai fazer 1 ano. Tá muito breve de fazer 1 ano que eu conheço essa menina. Ela é uma menina para mim porque ela tem cara de menina. Ela é uma garota, ela tem a vivacidade, a alegria de uma garota. E eu conheci ela aqui no digital e a gente logo de cara fez parceria. A gente chamou uma outra para fazer live. E inclusive no final do ano passado a gente estava com um projeto juntas. Mas infelizmente a vida nos levou a outros caminhos, mas eu sempre falo para ela, a gente ainda vai trocar mentoria, a gente ainda vai ter um projeto juntas, porque as cuidadoras merecem. Eu vou chamar ela aqui para vocês conhecerem ela também, tá bom? O nome dela é Bárbara Cuidados e vamos aí receber ela com todo o amor e carinho que ela merece, porque vocês vão se apaixonar por ela igual eu sou apaixonada por ela, tá certo? Bárbara, você tá aí? Pode me chamar aqui, pede para participar que eu vou te aceitar. As meninas já estavam aí esperando, já na fila. Menina, Margarete então foi a primeira, né, Margarete? Tô amando isso, gente. As meninas são muito fiéis. Áurea, boa noite. Quem mais que tá na área? Maria do Socorro. Maria do Socorro, você tá aí, minha linda? Receba no que a gente vai falar hoje. Estou muito feliz por ela ter aceitado o meu convite. Oiê! Amiga! Quanto tempo, gente! Eu tô com uma saudade de você, Bárbara. Por que tu tá sumida, criatura? Pois é, mesmo, né? Mas, gente, preciso explicar uma coisa para vocês. Eu acho que dá até para ver aqui um pouco que eu tô com uma cara até um pouquinho inchada e tudo, pelo fato de eu ter passado por uma cirurgia odontológica. Então, assim, agora eu tô conseguindo conversar mais. Porque antes eu tinha que ficar em repouso total e também não podia. Caramba, gente! Aí, Mas não tá doendo, não? Você tá bem para poder fazer a live? Tá tudo bem? hoje eu tô bem. Ai, que bom. Eu tava com saudade de você. Na verdade, essa live foi para matar a saudade da gente fazer uma collab juntas. Já vai para 1 ano que a gente se conheceu e falou sobre a dor da sobrecarga. Você lembra? Acho que a internet dela tá falhando. Peraí. E a internet dela tá.
Vamos ver se ela volta. Ela vai voltar daqui a pouco. Ela vai resolver, de repente ela vai para o 4G e volta. Mas, gente, a Bárbara foi uma pessoa que eu conheci e ela já me acompanha nessa trajetória do digital há um ano. E a gente foi crescendo, galgando o mesmo caminho juntas, só que ela na área da estimulação e na área do concierge, e eu mais na área de cuidar das cuidadoras, né? Então, essa transição para o digital, ela me acompanhou e eu acompanhei ela. A gente está sempre torcendo uma pela outra, a gente está sempre se parabenizando e a gente não perdeu o contato. Então, ela foi uma grata surpresa, uma grata amizade que eu quero cultivar assim para o resto da minha vida. Pronto, ela voltou. Vamos lá. Agora não vai cair, não. Não cai mais, não, hein, Bárbara? Não cai, não, senão você pode se machucar, Bárbara. Não, cair agora um pouco. Não cai, não, porque senão eu vou ter que ir aí em São Paulo te salvar. Ai, e, Bárbara, conta para nossa audiência aqui quem é você, o que você faz, de onde você é, quanto tempo você está nessa trajetória. Claro. Primeiramente, por essa, né, internet, essas coisas acontecem mesmo. E muito, tecnologia. Me chamo Bárbara, eu Santos, que é uma cidade no interior de São Paulo, conheci a Danile, né, igual ela falou, aqui pela internet mesmo. Nós que começamos há um tempo aí já, antes, né, desse pessoal que já está mais forte agora no marketing e no empreendedorismo, a gente já começou um pouquinho antes, né, Danile? E aí a gente foi pesquisando pessoas que têm as mesmas coisas em comuns para a gente conseguir conversar, debater experiências aí em prática e também fazer essa troca, né, de informação muito boa. Então, eu acabei conhecendo ela e, como ela disse, eu trabalho cuidando dos idosos, né? E aí, depois, eu me especializei mais em estimulação cognitiva com os idosos e, atualmente, eu atuo também com adultos que necessitam dessa estimulação para voltarem à socialização ou se não tem algum distúrbio de depressão, alguma coisa do tipo. Então, a estimulação cognitiva ela é muito importante para várias coisas. Não necessariamente só para melhorar a memória, o raciocínio, essas coisas que a gente já está cansado de saber, né? Mas ela envolve muitas coisas mais que não é tão falado assim ultimamente. Por isso que é difícil da gente conversar muito sobre isso, pelo fato de não ser muito falado. Mas a gente está aqui, né, Danile, para esclarecer todas as dúvidas e falar. Não, exatamente. E você falou uma novidade para mim agora, né? Eu tenho visto nos seus stories você está com assistidos, não sei como é que chama, mas com adultos, né? Eu considero que a gente, mesmo cuidadora de idoso, eu me considero uma cuidadora de pessoas, independente da pessoa ser idosa ou não ser idosa, né? E assim, eu achei muito legal que você está ampliando o seu leque. E é por isso que eu falei para minha audiência que eu te admiro tanto, porque você saiu daquele padrão de cuidadora que a gente vê por aí, que a maioria, né, as cuidadoras pensam de uma forma como se tivessem que ficar presas dentro das casas das pessoas, nos seus plantões. E quando eu vi o seu trabalho, eu falei, cara, olha, esse jeito de trabalhar é o jeito que eu sonho para todo mundo, que é de uma liberdade, que é de um ir e vir, você poder impactar cada vez mais vidas, né? E eu sou fã desse seu trabalho que você faz, tanto com estimulação, quanto como concierge, que é aquele dos passeios. Eu adoro isso, essa parte dos passeios, eu acho fantástica. Não deixa de ser uma forma de estimulação, né? E me conta uma coisa, quando você conheceu a estimulação cognitiva, ela já estava famosa na nossa área ou era algo novo e que você viu a tendência ali e quis pegar para si? Quem foi que te apresentou a estimulação e por que você quis abarcar isso para sua arte do cuidar? Então, Danile, na verdade,
Já faz 6 anos que eu atuo nessa área, né? E eu comecei a aplicar as atividades de estímulos cognitivos com o meu avô, que foi o primeiro idoso que eu comecei a cuidar, né? E Ai, de tchan, eu não conheci, uma pena. eu digo assim que porque com nossos avós, né, com os nossos familiares, a gente tem muito mais liberdade de fazer o que a gente quer, de, como é que fala, testar, né, várias atividades e tudo, sendo que hoje em dia eu nunca poderia fazer isso com um cliente, né, principalmente uma pessoa que, às vezes, claro, com o meu avô também tinha muita responsabilidade, mas eu tinha uma certa liberdade a mais, né, e eram atividades mais assim, que envolvia muito mais o emotivo do que necessariamente o lógico, né? Mas assim, eu conheci pela forma da internet mesmo, porque foi bem na questão de eu procurar mais sobre o assunto, porque não era tão falado igual você disse. Hoje em dia também não é tão falado, mas até que estão falando bastante, tem bastante página no Instagram ativamente, Alzheimer, várias coisas aí que relatam aí várias questões de atividades de estímulos cognitivos. Mas naquela época não tinha tanto assim. Mas Uhum. sorte também, aqui na minha cidade, tem a matriz daquela escola que se chama. Como é que fala mesmo? Estimulação. Que ela é muito famosa aqui na parte de São Paulo. E aí eu fui lá para o meu avô ele começar a fazer essas atividades. Eu não tinha nenhum conhecimento, então não tinha como eu mesma aplicar as atividades com ele. Então fui ele para lá, ele fez uma aula experimental. Achei super legal, porque realmente, como ele era uma pessoa que já era bem ativa, ele conseguia fazer bastante atividade que eles propuseram para ele, né? E aí que eu tive vontade ainda de aprender e eu mesma aplicar com ele, né? E depois, claro, pensar aí mais para frente de eu fazer isso com os outros idosos também. Naquela época eu já pensava mais para frente, né? E aí pesquisei bastante na internet e encontrei a página do professor Vinícius, que é cognição, não. Agora eu não tô me recordando tanto assim, mas eu coloco aqui depois nos comentários. Porque o Tá. bom, e é tudo online, nesse esquema assim de estar bem. Ele estar bem ativo, assim, e de prontidão para receber todas as nossas perguntas, nossas questões mais assim, de como que se inicia as atividades e tudo mais, sabe? É muito legal. Ah, inclusive eu queria até te perguntar. é, Então o mundo aí se abriu, né? Você teve esse olhar que se expandiu. Eu sei que quando a gente fez a live sobre sobrecarga, eu não sei se eu cheguei a comentar com você que eu tinha uma visão da estimulação que era bastante limitada. Por que que era limitada? Porque eu achava que era só para pacientes com Alzheimer, que a gente podia aplicar. E na verdade, eu não sabia que a estimulação era um campo assim como se fosse uma academia, né? Que todo mundo pode frequentar, deve frequentar, para prevenir possíveis doenças que comprometam o cognitivo, né? Você manter um cérebro saudável, ativo, até a sua idade mais longeva. Então, assim, que eu queria perguntar para você também, além da importância de se aplicar a estimulação e da importância das cuidadoras terem esse conhecimento para poder atuar com seus idosos, em que você mais vê que mexe, que a estimulação mexe mais com as pessoas, que você vê as pessoas evoluindo, em que áreas, né? Você fala aí do raciocínio lógico, da memória, que mais que você acha que impacta positivamente na vida de uma pessoa o fato do estímulo cognitivo? Então, a estimulação, eu acho que ela realmente é uma atividade muito importante, principalmente para aquelas pessoas que não têm muito o que fazer no dia a dia. Então, realmente é para agregar mesmo na qualidade de vida da pessoa, sabe? Não necessariamente só do idoso.
Mas aquela pessoa que já é sedentária, aquela pessoa que já não gosta de fazer muita coisa, que é preguiçosa, que tá ociosa, não estuda nada, sabe? Não socializa com nenhum amigo ou familiar. Então, essa questão acaba até sendo mais para o lado mais psicológico, né? Que a pessoa acaba entrando em depressão, a pessoa acaba ficando mais introvertida, e aí, consequentemente, nós também, né? A nossa saúde, se a gente acaba ficando desse jeito, com esses comportamentos, nós acabamos deteriorando mesmo o nosso organismo, né? Porque esses hormônios que não são alegres, né? Que não são saudáveis, eles não são legais. Então, assim, muitas Principalmente o cortisol, né, Bárbara, que é o hormônio do estresse, assim, faz bastante mal. E hoje eu estava pensando nisso. Teve um debate lá no meu grupo, no grupo da Imersão Cuidadora Protagonista, que foi sobre valor de plantão e tal. E a pessoa que perguntou, ela queria uma opinião. E aí ela disse que as cuidadoras que ela contratou ficavam, assim, davam uma voltinha com o idoso, tal, não sei o quê, e o resto do dia o idoso ficava lá sentado no sofá, prostrado, e ela queria pagar R$ 100 por um valor, por um plantão de 24 horas. E aí as minhas cuidadoras, lindas, maravilhosas, foram logo se defendendo, falando que R$ 100 era muito pouco e tal. E aí ela falou, mas eu não vejo a cuidadora fazer tanta coisa. Eu falei, é porque a sua cuidadora que você contratou, infelizmente, ela é desqualificada. Ela não é qualificada como essas pessoas que estão aqui no grupo. Essas pessoas que estão aqui no grupo, elas investem na carreira delas, elas estão sempre se atualizando, estão sempre querendo saber novidade. Inclusive, estímulo cognitivo é um tipo de atualização a se fazer. Não só primeiros socorros, injetáveis, bolsa de colostomia, disso, daquilo, limpeza de sei lá o quê, feridas e curativos. A pessoa também tem que ir para um outro campo, porque a gente é parte do atendimento humanizado. Então, eu acho que a cuidadora que se atualiza nessa área, ela fica tão especial, que eu duvido que aquele assistido dessa pessoa que se atualiza fique sentado no sofá o dia inteiro sem fazer nada, né? Então, assim... Stories, agora há pouco, você falando assim, que quanto mais a gente mais vem clientes. Alguma coisa assim que você comentou, não é? Foi, você viu isso? Porque foi assim, quando eu comecei a diversificar a minha forma de prestar serviço, porque eu não estava dando conta mais de atender muitos clientes em plantões extensos de 12, 24, além de eu botar a equipe para trabalhar na casa das pessoas com as cuidadoras da minha confiança, eu fui passando a prestar hora trabalho. Então, assim, quanto mais paciente vinha, mais paciente eu tinha. E eu atendia de N e N formas. E eu acho que essa forma da gente pesquisar, porque a gente é assim, né, Bárbara? A gente é meio inconformada com as coisas. Aí a gente fica pesquisando. Quando vê, tem um monte de aba no Google ali que a gente abre para ir futucando a fundo um assunto. Conclusão, quanto mais paciente eu tinha, mais paciente vinha, porque vai se espalhando. É igual você jogar milho assim para a galinha, vem um monte de galinha. Então, assim, esse ciclo da prosperidade é que eu falo para as minhas cuidadoras dentro da mentoria da nova cuidadora, né? E elas ainda não vêm porque a mentalidade ainda não deu aquela engrenada, né? Mas é exatamente isso que você falou. Nós temos que buscar mais conhecimentos, estar nos especializando, né? E aí sim, nós vamos ser mais valorizadas, né? Então, esse curso de estimulação cognitiva, com certeza é um curso que agrega demais, assim, para a carreira das cuidadoras. Porque, assim, o cliente, ele precisa ver que nós realmente... ligamos, né, para a saúde do idoso ou para a pessoa adulta ali que a gente está cuidando. Então, não é realmente só estar ali do lado da pessoa, fazendo companhia e prestando atenção em outra coisa. Não, a gente tem que estar ali de corpo e alma, né? A gente tem que se entregar de verdade. E essas estimulações cognitivas não são apenas exercícios em caderno ou folha, lógico, não. Tem muitas formas da gente estimular uma pessoa, principalmente com atividade do dia a dia dentro de casa. Então, assim... Sim. Eu
um Reels hoje de um senhor de acho que 90 anos fazendo bolo. Porque eu acho que ele se aposentou. Inclusive, você tem uma cliente, a dona Ana, que ela gostava de fazer aqueles biscoitos que eu adoro. Eu falei, ai, Bárbara, se eu pudesse, eu ia ir buscar esse biscoito, que era aquele com recheio de goiaba, né? Amanteigado e tudo mais. Eu fico babando nos seus stories, porque cada estimulação é uma novidade para mim. No seu grupo, que eu faço parte, inclusive, a menina falou assim: ah, a minha assistida ela tem várias limitações. Ela é quase totalmente cega, ela tem muito problema de mobilidade, né, acho que não era mobilidade, mas era uma coisa de tato e tudo mais. Ela não estava enxergando, não estava ouvindo bem, enfim, ela tinha uma limitação quanto à comunicação. E aí você fala, né, que além de você comprar aqueles jogos, quando você sai para comprar aqueles jogos, que são coisas de pintura, que são jogos que envolvem raciocínio, lógica e matemática. Tem também. Aí você foi e falou: bota massinha de modelar, porque a pessoa sente, a pessoa não precisa estar vendo nada, não, deixa ela brincar com aquele. E inventar, né, alguma forma, né, com a massinha de modelar, eu achei fantástico. A massinha de modelar, acho que foi uma outra cuidadora que participa do grupo que deu essa ideia. Eu achei muito legal. Ah, então foi isso, foi isso. E vem cá, Bárbara, me diz uma coisa, como que você faz para vender esse serviço? Porque eu acho que as minhas cuidadoras, elas ainda não entenderam que se elas não estiverem presentes no digital, elas vão estar à margem e também vão estar dependentes de agências, de cooperativas. Como é que você fez para estar ofertando aí, né? Eu não sei se você só oferta dentro da sua área que você mora, ou você faz isso online. Explica um pouco para os cuidadores entenderem como é que faz essa oferta de serviço, desse tipo de serviço. Tá escutando? Ah, tá. Tá um pouquinho. Teve uma hora que eu não estava te escutando. Eu acho que a internet tá lenta. Fala alguma coisa para eu ver. Tá travando, tá picando. Deixa eu ver quem tá na live aí. Vocês estão escutando a Bárbara bem? Áudio tá bom. Alô, O pessoal alô. não tá comentando. Bárbara, melhorou? Melhorou. Tá. Então, eu digo muito para as cuidadoras, né, que participam lá do grupo e também vêm perguntando para mim, que a nossa área, ela é muito por boca a boca, né, indicação. Então, assim, realmente, como a estimulação cognitiva ela não é tão falada assim, os idosos eles ficam um pouquinho receosos de começar essas atividades. Então, tem que ter uma abordagem, uma apresentação adequada para eles. Por isso que quem faz a minha mentoria, eu sempre sugiro para elas não apresentarem as atividades diretamente com essas atividades de raciocínio, memória, coisas escritas, mas atividades recreativas. E se for assim em grupo, por exemplo, é o idoso mais um familiar mais outro familiar. Aí é uma contagiação assim tão legal que o idoso ele acaba sendo cativado por essa atividade recreativa. E aí depois, aos poucos, a gente vai subindo uma escadinha, depois a outra, e aí vai aumentando os níveis. Então depende muito Tem da que pessoa. rolar uma sedução primeiro, né, Bárbara? E bem assim, devagarzinho, porque realmente tudo que é novo, até pra, né, a gente fica assim meio receosa, principalmente para as cuidadoras que não têm aqui, a profissão exposta aqui nas redes sociais, né? Seja no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar. Infelizmente, pessoas que não têm aí sua profissão exposta nas redes sociais, elas estão deixando a desejar.
Tá falhando, Bárbara. Você tá no Wi-Fi ou tá no 4G? Tá falhando. Se quiser, você pode sair e depois voltar, né? Porque aí, de repente, melhora. Dá uma saidinha e depois você volta. Faz isso. Não saiam da live, gente. Ela só vai atualizar os dados móveis dela aí, porque ou é o Wi-Fi que tá ruim. Bárbara, tem que sair e voltar, não é possível. Tá travando, tá travando. Se você estiver me escutando, é melhor você sair e depois você volta. Ela não vai escutar. Deixa eu botar aqui nos. Ah, ela vai voltar, ela vai voltar. Tem que trocar o Wi-Fi aí, ô Bárbara. Mas vocês viram, gente, como é que ela estava dizendo que quem não divulga seus serviços pela internet, quem não está presente digitalmente, né, quem não está com sua rede social conversando com a sua área profissional, está deixando a desejar. E quem deixa a desejar está deixando dinheiro na mesa. Vocês não podem dar esse mole que está deixando dinheiro na mesa. Voltou. Aí, ela está voltando. Gente, calma, paciência nessa hora. Tecnologia é assim mesmo, gente. A gente, às vezes, aqui na minha cidade está chovendo muito e eu até fico com medo da coisa cair também. Viu, gente? Olha, eu também quero perguntar para ela. Vocês querem perguntar alguma coisa para a Bárbara? Porque eu quero perguntar para ela se é, inclusão digital para idosos faz parte da estimulação. Ah, tá, vou te enviar um convite. Ah, achei você. Pronto. Aí, aceita aí, Bárbara. Tá me escutando? Agora tô. Gente, hoje tá complicadíssimo. É Wi-Fi ou 4G? Eu tô no Wi-Fi. Ah, tá. Daí eu mudei pro 4G. Ai, bom, não sei. Consome um pouco do seu 4G aí pra gente continuar aí a live. Colocar no 4G? Você estava dizendo, Bárbara, que quem não está presente nas redes sociais, quem não tiver digitalmente presente, quem não tiver aí fazendo com que suas redes sociais conversem com a sua parte profissional, está deixando a desejar. Então, você pode continuar daí. Tá, obrigada. E então, assim, eu tenho bastante retorno nas minhas redes sociais, só que hoje em dia eu não consigo atender todo mundo. Justamente pelo fato de eu já ter aí um leque de clientes fixos, né, que realizam atividades cognitivas lá no Espaço do Idoso que eu criei no ano passado. Então, assim, realmente é uma evolução devagar, sabe? Um pouquinho lento, mas uma hora chega, sabe? Então, assim, eu falo muito para as cuidadoras não perderem a paciência, né? Serem perseverantes. E, assim, é um cliente atrás do outro que vem aos poucos, né? Mas a gente não pode desistir, porque é uma coisa, assim, que encanta muito, não só os idosos, pelo fato da evolução cognitiva que eles têm, né, ao longo dos anos e dos meses, mas também os familiares. Eles conseguem enxergar assim, a mudança depois da primeira aula, segunda
falo assim, já conseguem perceber a diferença, principalmente no humor, sabe? No humor, na autoestima, na comunicação, eles ficam bem comunicativos, ficam proativos dentro de casa, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. Então, assim, é uma transformação mesmo que a gente inclui na vida deles e uma qualidade. Ai, Bárbara, é uma alegria, uma paz que dá no nosso coração quando a gente consegue esses resultados, né? Não tem dinheiro que pague isso, né, Bárbara? E eu queria te confessar uma coisa. Sabe aquele projeto que a gente estava no passado e tudo mais? Aquilo deu frutos. O meu escritório, ele basicamente é o meu escritório que eu faço esse trabalho aqui, né, de mentora das novas cuidadoras. Mas, a partir daquela nossa conversa, o meu escritório virou a sede da equipe DD Cuidados. E hoje eu ofereço localmente na minha cidade. Eu ofereço, mesmo assim, para os idosos, quem quiser visitar a minha casa, para poder ter sessões de estímulo cognitivo e inclusão digital, que eles fiquem à vontade. Que eu também estou cobrando preços módicos, preços simbólicos, porque é uma coisa que eu quero patrocinar. Eu acho que eles são tão carentes de tudo, né, Bárbara? Eu queria saber de você também se inclusão digital para idoso é parte da estimulação cognitiva? Então, é parte, só que é bem personalizado para cada cliente. Então, assim, como eu disse para você, né, Danile, cada idoso tem uma personalidade diferente, tem gostos diferentes, tem passados diferentes, tem crenças diferentes. Então, eu faço as atividades com eles de uma forma bem personalizada, a não ser as atividades em grupo, que é lá no grupo do idoso, né, no espaço do idoso, que é em grupo, então eu faço atividades mais recreativas e tudo mais. Mas quando eu atendo individualmente, eu faço totalmente personalizado. Então, a inclusão digital, se o idoso fala, eu tenho muita dificuldade em mexer no celular, preciso aprender e tudo mais, queria aprender de uma forma fácil, mas daí eu vou e faço somente atividades de inclusão digital para ele. E às vezes incluo algumas atividades diferentes só para não ficar muito monótono, né? Uma coisa muito igual sempre. Então, assim, isso que a gente conseguir atender com excelência ao nosso cliente, da gente fazer da forma mais personalizada possível, porque assim não tem erro dele ficar chateado ou se não insatisfeito com o nosso serviço, né? É porque eu sinto que eles querem estar dentro disso aqui que a gente está fazendo parte. Eu sinto que eles querem que esse mundo do digital se abra para eles, mas eles têm um verdadeiro receio. Eu vejo isso no olhar deles de fazer alguma coisa de errado, porque na internet é terra de ninguém. Então, assim, se eles fazem alguma coisa de errado, eles acham que vão ter consequências muito grandes. Mas eu vejo aquele pozinho de plim-pim-pim brilhando quando eles conseguem se comunicar pelas redes, quando eles conseguem fazer uma amizade no Facebook, ou quando, de repente, tinha até uma idosa falando comigo na academia esses dias, né, que usou o computador para resgatar uma antiga vontade de fazer um negócio de poesias, era uma coletânea de poesias, mas ela queria fazer digitando, ela não queria escrever, ela queria que o computador fizesse, né, que ela pudesse entrar nesse universo assim, e começa catando milho, daqui a pouco você vê que a pessoa vai evoluindo, vai ficando à vontade, isso é muito legal de ver, eu acho que na estimulação cognitiva você também deve sentir esse mesmo prazer, né? Sim. Então, eu falo para as cuidadoras, olha, não se limitem. Não coloquem limites para atender o idoso. O idoso, ele tem diversas necessidades. Eu recebi esses dias também, alguém no meu Messenger falou assim, você conhece alguma cuidadora que cuide da parte de finanças? Aí eu falei assim, como assim parte de finanças? Eu quero alguém que organize o meu financeiro, que pague as minhas contas, e que me dê feedback sobre orçamento doméstico e tal, porque eu tenho esclerose múltipla. Olha só a cabeça da pessoa. Eu tenho esclerose múltipla e daqui a um tempo eu não vou mais estar podendo lidar com essa questão e eu não quero delegar isso para minha família. Nossa. Eu falei, nossa, você me apresentou uma nova demanda, porque assim, eu não conheço ninguém que faça isso. Mas futuramente esse mercado da longevidade está tão expansivo,
tá tão crescente que você vai ver cuidadores fazendo coisas que até Deus duvida. São verdadeiros personal care senior, que eu falo, né? Porque é em inglês essa palavra, mas é aquele personal do idoso. O personal que fica ali, assim, disponível. O que que o senhor precisa? Ah, eu posso te atender. Né? E não, então, eu acho que isso vai expandir. O curso de cuidador, eu acho que vai ter que ter umas... Ele vai virar uma faculdade, Bárbara, porque ele vai ter que ter várias horas, além das 160, 180, né? Seja um tecnólogo, vai, mas realmente eu acho que vai virar um curso, sim, bem conceituado, porque é muita responsabilidade, né, Danile? Muita, muita. E posso te falar, Bárbara, os idosos, eles enchem a boca. Uma vez eu fui fazer um coringa aqui perto de casa. A senhora tinha 91 anos. Eu peguei a senhora falando no telefone assim, não, porque a minha cuidadora é tecnóloga em gerontologia. O que é gerontologia mesmo, minha filha? Aí eu falei, é o processo do envelhecimento. E aí ela ficava contando para as amigas que a cuidadora dela era chiquetérrima. E eu falei, gente, olha, eu vou te contar. Tem muitas que têm orgulho de falar, olha como a minha cuidadora é inteligente, olha como é que a minha cuidadora se atualiza, ela pesquisa, ela estuda, né? Ela é uma pessoa que ela sai da zona de conforto dela, né? E eles ficam felizes com a nossa evolução. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando. Porque eles também ficam orgulhosos da gente, né, Bárbara? Você Além tem alguma experiência assim? de orgulho, mas muito gratos em ter uma pessoa que eles possam confiar, né? Eles se sentem, Sim, sim, que passa credibilidade de conhecimento, né? sentem seguros e eles querem sim mostrar para as pessoas que eles têm essa capacidade de também estar pagando uma pessoa capacitada, né? Para estar ali do lado deles, ali, oferecendo qualidade de vida, atenção. Que não é só uma cuidadora que vai lá em casa só para limpar a casa, né? Ou se não só para ficar ali do lado. Então, é muito, muito gratificante tanto para eles quanto para a gente, né? E essa estimulação cognitiva, ela realmente faz muita diferença para os idosos que vivem sozinhos, né? Às vezes são idosos aí viúvos que conversam às vezes, né, com os vizinhos, mas que não tem tanto contato assim ainda. Às vezes é muito introvertido e tudo, e aí o familiar entra, me chama e fala para eu levar um pouquinho mais de alegria, um pouquinho mais de distração, né, para o dia a dia do idoso. E aí, aos poucos, o idoso ele vai mudando, ele vai conversando com um vizinho aqui, outro vizinho ali, e aí já se transforma, sabe? Então, é muito legal. E isso, para mim, é uma motivação assim que não tem preço, sabe? Eu quero sempre estar melhorando cada vez mais. E o que eu sempre digo assim para É muito bom. as estimulações cognitivas é que realmente a maior dificuldade, desafio para a gente é estarmos criando atividades novas para eles. Porque uma hora, né, nós vamos ter que usar mesmo nossas criatividades, usar nossa cachola aí para trabalhar também, para a gente fazer alguma coisa bem personalizadinho, bem legal, uma coisa que eles gostam, sabe? Porque assim a gente consegue cativar os idosos e tornar esses idosos uns clientes que vão virar para o resto da vida. Então. E além disso, né, Bárbara, eu acho que o nosso legado é deixar, fazer com que a qualidade de vida deles, a manutenção de autonomia e independência aumente. E te digo mais, tem gente que nem acredita quando eu conto que eu já prestei serviço e eu apelidei o serviço de papoterapia, porque eu me lembrei até da live de ontem, foi sobre comunicação, né? E aí as pessoas percebem, ai, Danilo, como você é comunicativa, como você é assim com as palavras, eu adoro conversar com você, o assunto não acaba. E aí eu criei isso porque quando a gente faz acompanhamento terapêutico, né? E leva os idosos a consultas médicas e tudo mais, a gente pratica muito. Essa questão da papoterapia estimula muito o idoso quando socializa,
eu acho que é a parte que mais estimula. Verdade. Por exemplo, eu usava também, não sei se isso é estímulo cognitivo, mas eu fazia intuitivamente, ainda não tinha entendimento sobre o que era, mas pegar álbum de fotografia. Não, com Gente, isso dá uma sessão de 2, 3 horas rindo e chorando. verdade. A pessoa, ela vai e monta ela monta uma linha do tempo, né? E Sim. aí ela lembra de coisas tristes, coisas felizes, e ela vai compartilhando com você. Quando você vê, você já estimulou. Né? Uma Então, pode ser intuitivo e pode ser programado, né? A estimulação cognitiva, né, Bárbara? Nós que aplicamos as atividades cognitivas, nós temos que saber induzir, né, essas atividades e as estimulações com eles. Então, assim, não é só ir jogando as atividades e falar para eles fazerem. Não, nós temos que ter uma linha aí de manipulação da estimulação mesmo. Então, por exemplo, se o idoso ele está ali relembrando as coisas, né? E começa a ficar um pouquinho mais melancólico, a gente vai e manipula para que ele fique um pouquinho mais alegre. Ah, puxa um assunto de uma coisa que ele gosta, puxa de um assunto que ele lembrou recentemente que ele gosta também. Nós temos que ter esse jogo de cintura, né? Nós temos que também saber lidar Sim, com esses tipos de pessoas, né? Então, sim, essa questão da papoterapia que você disse, nossa, desenvolve muito também os cuidadores. Porque nós temos que ter essa sabedoria, né, conhecimento e também essa lábia de conseguir lidar com os idosos, né? Porque porque o que que aconteceu? Eu já pequei por ter achado que aplicar a estimulação era chegar com o papel, botar na frente do cliente, e a pessoa olhou para minha cara e falou assim: Olha só, eu não sou criança, não, não quero voltar para a escola, não. Gente, eu fiquei com um carão, Bárbara. Eu falei: Ah, tem todo. Deve ter um método que eu tô até, né, pulando essa fase, e eu não tô sabendo. Olha, você me desculpa. E aí eu tive que desconversar, né? Por isso que agora eu faço mais intuitivamente. A gente tem que conhecer primeiro o idoso, os gostos do idoso. A gente tem que ser um pouco Sherlock Holmes para investigar antes, sondar os parentes, para a gente já chegar mais assertivo, sem tanta rejeição. Não é verdade? tem algumas atividades que é batata, é só a gente dar ali, a gente começa a fazer que eles aceitam bem. Então, assim, eu tenho uma mentoria que se chama Mentoria Estimular, né, Danilo? E daí lá eu Sim. Que eu vou fazer em breve. Eu sei que a Andresa foi antes de mim, mas eu estou na fila. Eu vou fazer. a Andressa, ela é maravilhosa, coitada. Na Maravilhosa, maravilhosa. verdade, essa meio que desencontrou pelo fato dessa minha cirurgia odontológica que eu fiz. E aí eu não pude falar muito e tudo mais, tive que adiar nossas 2 aulas. Então, assim, mas ela tá sendo maravilhosa, ela é super proativa, ela pesquisa, ela já tem os clientes fixos dela, muitos são voluntários, ela trabalha voluntariamente para eles, que eu acho lindo, porque realmente no começo de qualquer coisa que a gente vai fazer, né, a gente investe muito. E aí o retorno vem aos poucos, certo? Então, assim, eu já trabalho com isso há 6 anos. E agora eu tenho esses meus clientes que já são mais fixos, mas eu tenho uma relação mais íntima com eles também, porque ao longo do tempo eu fui construindo isso, né? E aí, o que a gente falou? Até A Andressa, você está falando da Andressa. A Andressa até andou me sondando. A gente já se conhece há um ano. E a Andressa falou que queria entrar para minha mentoria. Eu falei, espera um pouco, porque eu tô vendo que você está fazendo da Bárbara. Achei que ela estava, mas você teve que interromper por conta da cirurgia, né? Então. na semana que vem já retoma já as aulas. Então, e aí, em um módulo, tem ali o passo a passo, de 1 até 15, eu acho, de como que a gente aborda as atividades de estímulos cognitivos com os idosos. Então, como que a gente apresenta, qual o tipo de personalidade do idoso, porque batendo o olho assim, a gente já sabe, né? Ah, não, esse idoso ele já é mais sério. Então, eu já tenho que apresentar esse tipo de atividade. Eu faço tudo isso lá na minha mentoria, porque assim, eu que já passei por tudo isso, eu quero passar para as cuidadoras
a forma mais, assim, rápida para elas conseguirem êxito, né? Sim, claro, economiza muito tempo. Quanto tempo dura a sua mentoria, Bárbara? Então, a Em mentoria quanto tempo a cuidadora já consegue aplicar os ensinamentos? é muito rápido. Tanto é que na primeira aula, a cuidadora tem muitas atividades para já aplicar com o idoso. Só que assim, no Hum. aula eu não passo ainda o passo a passo de como as atividades para o idoso. Então tem que aguardar até a segunda aula. Eu sempre deixo assim um segredinho para a próxima aula para realmente instigar nessa curiosidade da cuidadora, para ela realmente estar ali motivada a aprender também. Porque sem motivação a gente leva meio que o curso pelas coxas, né? E a minha intenção não é essa, a minha intenção é realmente passar tudo que a cuidadora ela precisa saber e ter a atenção máxima em tudo que eu vou falar. Porque senão depois vai aplicar as atividades de estímulos cognitivos idosos de uma forma um pouco responsável ou negligente. Então, não é essa a minha intenção. Então, Maravilhoso. Como sempre, você com a sua ética, que eu admiro tanto, né? Aquela postura e a ética profissional tão obrigada. característica sua. É, de verdade. Então, são um formato de 4 aulas, tá? Não são aulas gravadas, são aulas presenciais por videochamada. Porque eu acho que fica muito mais personalizado, igual eu sempre falo, né? Eu gosto muito de tirar as dúvidas de cada pessoa, porque cada pessoa é diferente, né? A Andresa, por exemplo, ela está associando o conteúdo muito rápido, de uma forma assim, muito fluida e sutil, sabe? Então, ela está sendo uma aluna assim, nossa, mais que exemplar. E a gente tem uma comunicação muito leve e até automática de telepatia, digamos assim, porque como ela já tem as atividades dela lá e ela já trabalhou um pouco com essas atividades cognitivas, só que não era. O público dela era meio misto, idoso com adultos e jovens, então assim, ela já tem uma certa bagagem e experiência. Então já foi muito mais assim, automático da nossa. Não, e a Andressa, ela é muito interessada. É isso que ela nem é interessada, ela é uma pessoa interessantíssima de se conhecer, porque eu vejo que ela busca, ela está sempre buscando. Inclusive, ela me pediu uma opinião pessoal outro dia, mas já tem meses isso. Eu falei, gente, olha como é que ela é aberta. Era um assunto delicado dela mesmo. E eu falei, olha como é que ela é aberta, né? Ela não teve vergonha, entendeu? Ela, não, o que importa é que eu quero crescer, que eu quero evoluir. E eu dei uma opinião que talvez até ferisse lá os sentimentos dela, mas eu fui sincera. E eu gostei dela por conta disso. E ela vai crescer muito, Bárbara. Olha, depois da sua estimulação, depois da sua mentoria, então, ela vai voar. E aí são 4 aulas, a gente faz por videochamada, pelo WhatsApp ou qualquer outro lugar, né, plataforma que tenha essa ligação por vídeo. Eu sempre forneço um dia antes os conteúdos por e-mail e pelo WhatsApp, por forma de segurança, né? E aí a gente vai conversando conforme a semana vai passando também, e eu dou total liberdade para a cuidadora vir conversar comigo durante a semana, se a pessoa, ou a cuidadora já está realizando atividades cognitivas do idoso, me liga na hora, olha, Bárbara, aconteceu isso, ajuda. Então, assim, eu estou de prontidão mesmo para ajudar a cuidadora, para não passar nenhum perrengue, sabe? E Ai, maravilhoso, Bárbara. Parabéns. Gente, esse trabalho é fundamental. uhum. E acho que você tem que treinar outras para ter um monte de Bárbarazinha espalhado pelo mundo. Isso. É sério, eu não nego para ninguém que eu sou fã mesmo. Eu declaro meu amor, fico assim, ai meu Deus, tinha que ter um monte de Bárbarazinha nesse mundo, porque você espalha felicidade e alegria. Quem vê seu feed, quem vê seus stories, sente, né? Então, eu e minha mãe aqui, a gente é fã e a gente quer saber também quando que você vem em Teresópolis. Traz a cachorrinha. Pronto, falei. Eu tenho que fazer uma Ah, eu já tô devendo. isso. Não Mas, fica esperando a gasolina baixar, não, porque senão a gente não vai se ver nunca. mas vamos marcar sim, Danile, porque, nossa, eu fiquei muito feliz também por você ter aberto aí, né, o seu local de trabalho para os idosos, né, fazendo as estimulações com você.
Sim. Né, que tem essa coragem, essa determinação que você tem também de estar tão presente e consistente aqui na rede social, divulgando seu trabalho e tudo mais. Eu admiro, Sim. porque... Obrigada. Bom, verdade. É porque aqui em Teresópolis os idosos são bastante independentes, aqui tem muita qualidade de vida, sabe, Bárbara? Então eles vivem muito. E aí eles ainda têm uma mentalidade de que não precisa de cuidadora. Você vê uns idosos assim de 80, 90 anos andando sozinhos na rua, sem acompanhamento. Eu fico, meu Deus, eu fico com nervoso. Mas aqui é diferente da região metropolitana do Rio, né? Eu moro mais afastado. Então foi a forma que eu tive de continuar prestando assistência, continuar prestando cuidados mais para esse tipo de perfil, né, de idoso que quer se manter ativo e saudável. Legal. Minha linda, muito obrigada. Eu não tenho palavras para agradecer a sua disponibilidade. Eu acho que quem passou por aqui com certeza absorveu a importância, né, desse tipo de serviço, de prestar esse tipo de serviço, e agora já sabe muito bem aonde buscar um ensinamento de excelência, sabendo que vai sair com os melhores ensinamentos e sabendo aplicar, porque você é assim, você é didática, você é muito paciente, muito tranquila. Então, eu acho assim, eu não gosto de vender só meu peixe, é o que eu falo para elas. Quando a minha maré subir, todos os barcos vão subir. E eu sou assim, sempre fui, sempre desde o início da trajetória como cuidadora. Eu não quero só me ver rica, não. Eu quero ver todas as cuidadoras ricas, ricas e maravilhosamente prestando seus serviços aí para a sociedade, que é uma demanda nacional, eu acho, né? Só faltam aí canetar a nossa regulamentação, né, Bárbara? Verdade, a gente lutando por isso, né? Todos os dias, não desistindo, porque uma hora vem. Mas muito obrigada, Dani. Eu tô sem Obrigada, viu, querida? qualquer participação com você. E qualquer dúvida, né, para as pessoas que assistiram, que estão aqui conosco, muito obrigada pela presença de todos. E podem vir falar comigo que eu vou ter o maior prazer de responder todas as perguntas, tá? Bárbara Cuidados. Não é Isso. isso? Tá certo. Fica com Deus, viu? Fica com Deus, querida. Beijo. Tchau, tchau. Viu, gente? Que gracinha é a minha amiga Bárbara. Só falta ela vir fazer uma visita. E eu vou ficar um pouquinho mais com vocês. Tem 5 minutinhos para eu dar um último aviso aqui. A semana da imersão acabou, né? Eu estou com o carrinho aberto, as vagas da mentoria estão abertas e o carrinho só vai ficar aberto até amanhã, meia-noite. Então, se você ainda não aproveitou a oportunidade de conhecer o método da Nova Cuidadora, de fazer parte das cuidadoras da nova era, das cuidadoras empreendedoras, das cuidadoras protagonistas, que se colocam aí em prioridade em suas próprias vidas, ainda tem chance, ainda tem tempo. Eu também quero dizer para vocês que o link está na bio e que sexta-feira a gente ainda tem live, tá? Sexta-feira a gente vai ter uma live com a Tati Medeiros. Eu não sei se vocês conhecem a Tati Medeiros, mas ela é assistente social numa ILPI aqui do Rio. E eu já fiz live com ela sobre o Estatuto do Idoso, tá? Ela é expert, fera em Estatuto do Idoso, mas o tema não vai ser esse, tá? O tema da live de sexta-feira com a Tati Medeiros vai ser a respeito do posicionamento nas redes sociais. Porque eu tenho um bônus lá dentro da minha mentoria a respeito disso. Quem estiver fora do digital vai estar à margem e vai estar refém de agências e cooperativas. Então, se você quer aprender uma forma de prestar o seu serviço de maneira autônoma e independente, vem para a mentoria da Nova Cuidadora. A Tati vai ter um bônus especial lá dentro, onde ela vai ser uma consultora das novas cuidadoras para posicionamento nas redes sociais. Eu estou pedindo, inclusive, para ela para separar um material exclusivo de templates prontos para vocês